Olá, irei tratar aqui sobre comunicação serial entre quatro dispositivos. Existem várias topologias de comunicação. Tratarei aqui de uma que considero mais simples. Essa topologia aqui apresentada é ao mesmo tempo simples e confiável. Quais são as possibilidades de comunicação entre um dispositivo mestre e o escravo? Aqui na figura, nós temos quatro dispositivos, sendo um mestre e três escravos. O mestre eu designei com a letra M e o escravo, iniciando com a letra E, e em seguida uma numeração que representa um número referente a cada escravo. Então, eu tenho o primeiro escravo, o escravo 2 e o escravo 3. Bom, quais são as possibilidades aqui? Bom, entre o mestre e o primeiro escravo, eu posso ter uma comunicação bidirecional. Observe aqui na figura que eu coloquei a seta, aqui, ó, indicando que eu posso ter um dado sendo transmitido do mestre para o primeiro escravo, e também o inverso, eu posso receber um dado vindo do escravo. Aqui, para o segundo escravo, eu coloquei o mestre apenas enviando algum dado útil para o segundo escravo. Aqui, no terceiro escravo, já foi o contrário. O escravo, no caso aqui o escravo 3, envia um dado para o mestre. Bom, quais são, ou melhor dizendo, que tipo de comunicação serial eu posso utilizar para implementar essa rede simples? Existem basicamente alguns meios bastante conhecidos. Primeiro nós temos aqui a UART, que pode ser por inatividade de linha, ou o UART por endereçamento por bit. Nessa mesma UART, na sua camada física, eu posso fazer a implementação, a conexão entre os dispositivos, não fisicamente com um conector, um fio, mas eu posso usar o infravermelho. Então, eu posso pegar a UART trabalhando nessa camada IRDA, e eu posso ter também uma comunicação entre os dispositivos com detecção automática de baud rate, ou de taxa de transferência. Existe um protocolo de comunicação bastante conhecido, que é utilizado em sistemas embarcados automotivos, que é o protocolo LIN, Local Interconnection Network. Se não me falha a memória, significa mais ou menos isso em inglês. Então, você pode implementar com a UART. Existem vários microcontroladores que têm a UART. Só que poucos microcontroladores que suportam essa vasta possibilidade de comunicação UART. Os microcontroladores MSP430, em especial o MSP430G2553, ele pode implementar esse tipo aqui, ILO, ou por inatividade de linha, ou por bit endereço, IRDA, ou também com detecção automática de taxa de transferência. Então, você consegue implementar uma comunicação compatível com o protocolo LIN. Eu posso implementar essa rede aqui via comunicação em 2C. Esse tipo de protocolo foi desenvolvido pela Philips para facilitar a comunicação entre vários periféricos. Por natureza, o I2C é um tipo de protocolo endereçável, então fica relativamente fácil trabalhar com esse tipo de protocolo, sendo que você pode utilizar ainda o endereçamento dele de 7 bits ou de 10 bits. Fica ao critério do projetista qual tipo de endereçamento. Nesse caso, como só temos 3 dispositivos escravos, é razoável pensar que sejam necessários apenas 7 bits, porque com 7 bits eu consigo endereçar até 128 dispositivos escravos.
Outra possibilidade aqui também é utilizar a comunicação SPI. A comunicação SPI, ao contrário da comunicação em 2C, ela não é endereçável. Apesar disso, eu consigo selecionar qual escravo vai se comunicar com o mestre. Para isso, eu preciso utilizar um terminal de cada dispositivo escravo para que este sirva como função de chip select ou de seleção de escravo. Então, para cada novo dispositivo escravo, eu vou ter que ter um novo sinal vindo do mestre para habilitar o escravo que eu quero me comunicar. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho um quarto escravo, e se esse mestre quiser se comunicar com esse quarto escravo, então ele vai ter que dispor aqui nele uma conexão para habilitar a comunicação somente com esse escravo 4 aqui da figura. Voltando aqui à figura no início da apresentação, aqui é sempre importante lembrar o seguinte: para que ocorra de fato a comunicação entre o mestre e E3, por exemplo, é necessário que o mestre antes envie um dado informando que precisa se comunicar com o escravo 3. Por esse nó aqui ser o mestre é o dispositivo responsável por iniciar a comunicação, de controlar como vai ser a comunicação. Então, o mestre aqui, com o escravo 3, ele vai enviar um comando para que o E3 responda com algum dado ou com um conjunto de dados. Eu posso ter um dado sendo transferido do E3 para o M, ou eu posso ter um conjunto de dados também chamado de envio em blocos de dados. Então, eu posso ter isso. Claramente, se o mestre precisa mandar um dado para o E2, ele vai sinalizar isso para o escravo 2 e vai enviar o dado que ele queira para esse escravo 2 aqui. Aqui temos um detalhe interessante. Aqui a comunicação é bidirecional, ao passo que essas duas últimas são unidirecional. Aqui, dependendo de como você pode implementar essa comunicação, possa ser que você tenha que implementar via half duplex, você vai implementar half duplex ou full duplex. Qual a diferença de uma para outra? A full duplex você tem os dois sentidos sendo trafegados ao mesmo tempo. Imagine uma avenida que tem aí dois lados. Um lado com 3 faixas. Nessas 3 faixas, você tem um tráfego de carros indo uma certa direção e, do outro lado, carros voltando de outra direção. Então, na comunicação, por exemplo, SPI, você consegue implementar uma comunicação full duplex, sem problema algum. Ao passo que na comunicação serial I2C, na I2C nós temos um exemplo típico de comunicação half duplex. Como é que é o half duplex? Ora ele transmite, ora ele recebe, mas nunca ao mesmo tempo. Então, na SPI, repetindo, eu posso ter os dois sentidos funcionando ao mesmo tempo. Na I2C, ora ele transmite, ora ele recebe, o dispositivo mestre. Na UART, por inatividade de linha, ILO, por inatividade de linha, você pode implementar o full duplex. O bit de endereçamento também, você pode implementar full duplex. E, no caso, com a detecção automática de baud rate, você pode implementar de forma full duplex com alguns cuidados. Existem algumas limitações para implementar a UART com detecção automática de baud rate,
do tipo full duplex, implementando uma comunicação em duplo sentido ao mesmo tempo. Então, você tem que ter cuidado, existem algumas restrições que devem ser consideradas no projeto. Ou, se não, você pode fazer o seguinte, você pode implementar uma comunicação com detecção automática de baud rate do tipo half duplex, para evitar conflitos, ou dependendo da aplicação, seja até mais interessante utilizar half duplex por algum motivo. Então, vai depender da aplicação. Vamos imaginar aqui que eu tenho 4 microcontroladores se comunicando, em que um deles é o dispositivo mestre. Então, vou ter um microcontrolador aqui e mais 3 microcontroladores aqui. O que eu posso fazer para mostrar essa rede funcionando? Eu posso fazer com que o mestre receba do escravo 1, aliás, melhor dizendo, eu posso fazer com que o mestre receba do escravo 3 o estado da porta 3 desse microcontrolador aqui. Então, como está o estado da porta 3? Então, o mestre pode receber essa informação aqui para ele. Eu posso enviar o estado da porta 2 do mestre para o escravo 2. E eu posso enviar, no caso aqui, já que a comunicação é bidirecional, eu posso enviar o estado da porta 1 para o escravo 1 e receber de volta essa informação de volta aqui para o mestre. Então, eu posso fazer isso bem simples. Repetindo, para o escravo 2, eu envio o estado da porta 2 do mestre, o escravo 3 envia o estado da sua porta 3 para o mestre, e o mestre envia para o escravo 1 o estado da sua porta 1 e depois verifica qual era o estado anterior da sua porta, recebendo uma mensagem do escravo 1. Então, novamente aqui, o mestre envia o estado da porta 1 para o escravo fica o estado anterior da porta 1, e depois, em um dado momento, eu solicito ao escravo 1 que ele me devolva, me retorne o estado anterior da porta 1. E para, com isso, fazer algum processamento. Por exemplo, se um bit da porta 1 mudou de estado, eu comuto, por exemplo, o bit 7 da porta 1, por exemplo. Posso fazer isso aí. Como vai ser iniciada a comunicação? Aí vai depender do tipo de comunicação. Se for o ART, do tipo inatividade de linha, por endereço. Se for, por exemplo, o I2C ou SPI, então vai depender. O fato é que o mestre, em qualquer caso, ele inicia a comunicação. Por exemplo, no caso da I2C, o mestre envia sempre para qualquer escravo um dado, em que nesse dado, existe lá dentro desse dado um bit que sinaliza se ele quer receber alguma informação do escravo ou se ele quer transmitir alguma informação para o escravo, que é chamado bit R/W. R de read e W de escrita, write. Então, quando esse bit R/W está em 1, significa dizer que o mestre quer receber algum dado do escravo. Então, seria para o escravo 3 aqui. Então, com isso, o mestre receberia um dado ou mais dados aqui do escravo 3. Ou, por exemplo, se o mestre quiser só transmitir, então ele faz o R/W em 0. Aí, com isso, ele consegue transmitir um dado e o escravo recebe esse dado. Aqui, no caso do I2C, eu posso implementar as duas formas. Primeiro, transmitindo o dado, fazendo o bit RW em 0, e depois, aí sim, eu termino a comunicação, dando stop bit, e depois eu dou um outro start, depois do stop bit, para receber esse dado de volta. Sendo que também eu posso implementar isso aqui com o repeated start. Ou seja, após o primeiro start, eu posso reenviar o start antes do primeiro stop bit para inverter o sentido da comunicação, já que no I2C eu tenho uma comunicação half duplex. Ora vai ser no sentido, ora vai ser no sentido oposto. Então, dou o start bit, digo qual é o sentido da comunicação, por exemplo, do mestre para o escravo, no sentido que eu estou aqui assinalando.
Ou então, eu posso, depois de transmitir essa informação de que o mestre quer transmitir um dado para o escravo e transmito esse dado, logo depois disso, antes, e inclusive antes do stop bit, eu faço uma outra condição de início, essa outra condição de início é chamada de repeated start, e inverto o bit RW. O RW aqui estava em 0. Aqui agora, o RW, com o repeat started, vai ser 1. E depois de receber o dado, aí sim, aí o mestre pode gerar a condição de parada para o escravo 1. Bom, se o mestre tem que se comunicar com 3 dispositivos, então, repare que eu não posso ter uma comunicação ao mesmo tempo. Se bem que com I2C, no caso específico, a chamada geral, você pode ter uma comunicação, você pode enviar o mesmo dado para vários escravos ao mesmo tempo. Mas, na grande maioria dos casos, que você tem primeiro o mestre se comunicando com o escravo 1, digamos, em um dado momento o mestre vai se comunicar com o E2, e em um dado momento o mestre vai se comunicar com o E3, por exemplo. Então, precisa-se a priori definir como é que vai ser essa taxa de comunicação. Como é que vai ser feita a comunicação? Vai primeiro o E1 e depois o E2 e depois o E3, ou se primeiro vai ser o E2, depois o E3, depois o E1. Então, tudo isso tem que ser definido. No caso, por exemplo, das comunicações endereçáveis, que são todas essas aqui, exceto o SPI, então o que vai acontecer? Você vai ter que definir o endereço de cada dispositivo escravo. Então, digamos que você defina aqui que o endereço desse primeiro escravo seja 0x1, ou seja, estou colocando aqui o valor em hexadecimal. Aqui você coloca, por exemplo, 0x2, você coloca aqui 0x3, ó. Então, você vai definindo os endereços. É claro que se o dispositivo mestre quer se comunicar com o escravo 2, por exemplo, ele precisa endereçar esse endereço aqui E2, ele precisa informar o endereço E2 em hexadecimal para que o escravo 2 reconheça que o mestre precisa conversar com ele, precisa se comunicar com o mestre. Então, precisa-se definir os endereços, você pode definir o endereço dessa forma, e definir como é que vai ser a sequência de comunicação entre os dispositivos escravos.